Agora nós já estamos em gravação e queremos dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos, irmãs, ouvintes, pessoas que nos assistem em vários lugares, não só ao vivo, quando colocamos essa mensagem no ar, mas também toda semana, em todo o período em que pessoas acessam o canal de nossa igreja no YouTube. Nós estamos levando a efeito uma série de mensagens sobre o tempo da criação. Não sei se pessoas que estão chegando hoje para nos ouvir sabem do que se trata o tempo da criação. O tempo da criação é um movimento de cristãos no mundo inteiro para que haja uma mudança de mentalidade. Obrigado, Vix. Essa mudança de mentalidade tem a ver com aquilo que o Papa Francisco chamou de conversão ecológica, que é aquilo que as pessoas precisam experimentar. É fazer uma mudança de atitude para que a gente tenha um outro trato, outra maneira de cuidar da vida da natureza. Entre essas ideias, está o fato de que nós precisamos nos conscientizar de que nós somos os instrumentos que Deus quer usar para poder restaurar toda a criação. A obra salvadora de Cristo no nosso coração não é para tirar a gente do mundo e levar para um céu distante. Muito ao contrário. Claro que o destino final é a glória celeste, mas até chegar lá, nós temos uma tarefa a executar aqui, que é o cuidado de toda a criação. Sermos cooperadores de Deus no cuidado da criação. O que tem acontecido é exatamente o contrário disso. A humanidade, desde muitos séculos atrás, desde aquilo que a gente chama de queda lá de Adão no paraíso, a humanidade vem simplesmente degradando o meio ambiente, vem destruindo as estruturas da criação, aquilo que favorece a existência da vida. É nossa tarefa restaurar a maneira como nós estamos agindo para que a natureza possa seguir em frente no seu papel de ser favorável à existência da vida. E hoje nós estamos na terceira mensagem dessa série, essa série que tem falado sobre os sofrimentos da criação. Nós estamos seguindo uma série de reflexões expositivas no texto de Romanos, capítulo 8. Começamos no verso 19 e vamos até o verso 25. Eu tenho chamado esse pequeno trecho da Bíblia de o pequeno tratado de cuidado da criação. Esse é realmente um pequeno tratado que o apóstolo Paulo escreve de teologia da criação. É o menor tratado. Não precisa dizer muito. É tudo que a gente precisa ouvir sobre o que precisamos fazer com a criação. Paulo sintetiza nesses 6 versículos da palavra de Deus. E nós estamos aí seguindo essa caminhada, explorando esse conteúdo, trazendo esse conteúdo para o nosso dia a dia, contextualizando a palavra de Deus. E hoje vamos para a terceira reflexão dessa série. A criação sofre, é tempo de esperançar. A mensagem de hoje vai falar sobre os gemidos da criação. Os gemidos que a gente ouve, os clamores. Quando fala de gemido, a gente está falando das reações da natureza em relação àquilo que ela tem sofrido. E ela geme de uma maneira muito curiosa. Não é só um gemido de dor, é um gemido também de expectativa, um gemido de ansiedade, um gemido de alguém que espera algo novo acontecer, a chegada de um novo tempo. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 8, verso 22.
Paulo diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Eu tenho para mim, meus irmãos, que o gemido de dor da natureza é o mesmo gemido de toda criatura. É o nosso gemido como pessoas, como seres humanos, porque nós gememos por causa do nosso pecado. A gente tem as nossas aflições, e essas aflições também são equivalentes ao mesmo sofrimento de todas as criaturas que fazem parte da natureza criada por Deus. Todas as criaturas gemem de dores por causa de uma coisa só, por causa do próprio ser humano, o ser humano que destrói a natureza sistematicamente, cotidianamente, e até mesmo de forma contumaz, de uma forma irreversível. Nada faz o comportamento humano ser modificado. Nem mesmo a nossa cabeça de crente é modificada por causa dessa tendência que a gente tem de fazer coisas que degradam a natureza. Por mais que a gente ouça mensagens pregadas sobre o problema da criação, o problema que a natureza enfrenta, eu hoje vi uma palavra que eu guardei para mim e vou fazer uma análise sobre essa expressão. Chama-se emergência climática. Emergência climática, que é exatamente a expressão dessa dor. Essa dor que todo mundo tem, que faz parte das chamadas crises ambientais, climáticas, hídricas e alimentares que se encontram no mundo. Situações de crise que apontam soluções de emergência. E precisamos falar muito sobre isso nos dias atuais, que parece que nesses últimos dias, até aqui na cidade de Niterói, a natureza deu sinais de que ela não está bem. Ela não está bem. O Brasil inteiro queima, né? 70% das queimadas de toda a América Latina estão no Brasil. Hoje pela manhã, na cidade de Buenos Aires, choveu maravilhosamente, a gente está esperando a chuva, né? Mas lá choveu de uma maneira estranha. A chuva era marrom, tinha nas gotas de água de chuva fuligem de queimada. E eles queriam saber de onde vinham aquelas fuligens de queimada. Vinha do Pantanal, vinha da Amazônia, que era desse território brasileiro que está pegando fogo em todos os lugares, centro-oeste, norte, centro-oeste, sudeste e sul, têm sofrido com essas queimadas. E isso vai acarretar crise na falta de água, na escassez de alimento, na alteração do clima. Então a gente está vivendo um tempo de crise, e essa crise faz toda criatura, não é um ou outro não, toda espécie de vida sobre a face da terra geme, sofre, grita de dor por causa do que está acontecendo. Então, meus queridos, essas crises envolvem não só um acontecimento aqui e ali, envolve a intensificação desses fenômenos climáticos. A gente assiste à destruição dos grandes biomas do planeta, principalmente do Brasil. Nós assistimos à perda da diversidade da vida. Animais que são queimados no seu habitat natural. E isso leva ao sofrimento de todas as criaturas. E o próprio ser humano, que é o causador disso, também não fica de fora. O ser humano sofre com isso. O grande problema é que quem sente mais os efeitos das crises climáticas são as populações mais carentes, principalmente
crianças, mulheres, idosos e também os mais pobres. Paulo compara, isso é o próprio profeta que diz, né? O profeta Jeremias, ele diz isso. Fizeram dela uma terra devastada, diz Jeremias, 600 anos antes de Cristo. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Esse profeta deve ter vivido esses dias, né? Viveu essa semana aqui com a gente, não é? Ninguém se importa, a gente não está chorando por causa da queimada ali do Morro do Cavalão ontem, ou da queimada do Morro do... como é que chama? Também na Andorinha? Olha que coisa, né? Mas o que chamou a atenção foi ali em Charitas. Ninguém chora por causa da queimada da Serra das Charitas. Ninguém chora por isso. A gente chorou essa semana? Você chorou? Você gritou assim, gente, vamos ter que mudar. Ninguém faz isso. É o profeta dizendo. Está ardendo, está destruindo, está acabando. Mas ninguém se importa, ninguém grita. Ninguém faz alguma coisa. Paulo compara essas dores que a criação sofre com as dores de parto. Bom, nós temos aqui as irmãs que já foram mamães, não é? Sabe o que é uma dor de parto? A dor de parto, olha, eu nunca fui mãe, viu, gente? É uma dor que eu nunca senti, não vou sentir e não tenho vontade nenhuma de sentir. Desculpa, viu? Eu sei que vocês sofreram um bocado para ter os filhos de vocês, não é? Então, eu tenho a impressão que a dor do parto não é só por causa das contrações e do esforço de colocar um bebê para fora, mas de uma expectativa do que virá, do que vai ser. Estava conversando com uma grávida que é da família, não vou falar quem é, porque senão vai acabar ouvindo, e vou dizer, está falando da minha vida lá. Mas uma grávida que estava muito feliz quando ficou grávida, uma festa, família toda feliz por causa da gravidez. E aí quando foi chegando o 7º mês, aí ela começou a dizer, agora esse negócio tem que sair. Ela já estava sofrendo por causa daquela expectativa da criança. Como é que vai ser? Para entrar foi fácil. Para sair é que vai ser o difícil. Como sai? Como sai? E aí, depois que sair, como é que vai ser para ajudar a crescer, criar, alimentar, dar educação, fazer daquela pessoa, daquele ser humaninho que nasce, um adulto, um ser humano responsável? Como faz? Isso é dor. Há, inclusive, mães que, assim que o bebê nasce, tem a chamada depressão pós-parto, que também é dor, que também é tristeza. É dessa dor que Paulo está falando. A dor da expectativa, a dor de colocar para fora, de fazer surgir um novo tempo, uma nova vida. Essa é a dor que a natureza... Ela não está só gritando porque está queimando. Ela está gritando porque depois dessa queimada, ela não sabe o que vai acontecer. A natureza não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer com o Pantanal, que é um dos ambientes, que sempre foi um dos ambientes mais úmidos do planeta Terra? O que vai acontecer com o Pantanal? A natureza está ansiosa, ela quer saber, sofrendo de angústia, para saber o que virá a acontecer. A criação está gemendo com dores de parto no tempo presente. Agora, nesse momento, ela está enfrentando suas dores. Mas essa dor, essa expectativa, essa ansiedade da natureza, dessa angústia sem saber o que virá depois, essa dor vem acompanhando a relação entre o homem e a natureza como um dos sinais da decadência e da perdição em que nos encontramos. Eu tenho acompanhado o comentário de um teólogo alemão chamado
Karl Barth. Ele escreveu o mais extenso e o mais profundo comentário à Carta aos Romanos. Essa obra é monumental e considerada uma obra clássica da teologia evangélica. Então, quando Karl Barth analisa essa passagem bíblica de Romanos 8, realmente esse verso de número 22, ele diz o seguinte: os gemidos da criação no tempo presente correspondem ao mistério divino, porque essa dor que a humanidade, que a criação sente, também Deus está sentindo agora. Deus está sofrendo com a gente. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo geme com essa dor, com essa expectativa, com isso que está acontecendo com a natureza. E para que essa dor seja aplacada, para que esse problema seja minimizado, para que a natureza encontre o caminho da sua redenção, também a obra de Jesus Cristo serviu para isso. A redenção que há na pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, serve também para redimir a criação de seu processo de destruição. Ouvir os gemidos da criação, então, é ouvir tudo aquilo que precisamos saber sobre a redenção divina, sobre justiça divina, sobre amor divino, sobre cuidado divino, que ainda não conhecemos, que ainda não sabemos como que isso se dá. Karl Barth tem uma frase que me chamou muito a atenção. Ele diz: não é isto um mistério mais misterioso que todos os mistérios? Não é isso algo que nos chama a atenção? O fato de que Deus, ao trabalhar a redenção do ser humano, Ele também está trabalhando a redenção de toda a criação. Não é um mistério saber que Deus reivindica para si, para o seu reino, para a consumação do seu propósito, Ele reivindica para si toda a criação? Não é um mistério isso? Paulo afirma que nós sabemos quais são os sofrimentos da criação. Ele está dizendo isso, ele diz lá no versículo de número 22, nós sabemos, estamos informados. Se alguém aqui não sabe o quanto a natureza está sofrendo, por favor, leiam os jornais, leiam os noticiários, vejam o que está acontecendo, acompanhem as fotos do que está acontecendo no mundo inteiro, em todo o planeta. E nós sabemos sobre o sofrimento da criação. A criação geme e suporta a angústia em uma só situação de sofrimento. Ela tem dores e tem angústia, tudo ao mesmo tempo. Não tem psicanalista que dê conta de um sofrimento desse, não é verdade? Há dois verbos que o apóstolo Paulo utiliza em grego. Um é a ideia de sofrer. Sofrer ao mesmo tempo. Sofrer junto. Sentir muitas dores ao mesmo tempo. Querem que eu fale uma palavrinha grega? Sistenazo é a palavra que ele usa. É um verbo que quer dizer exatamente aquela dor que é dor de tudo. Onde é que você dói? Onde é que dói você? Da planta do pé até a raiz do cabelo. É essa dor que a natureza sente. Dói tudo, dói, né? É a Nossa Senhora das Dores. Não era assim que falava, né? A Nossa Senhora das Dores. Dói tudo. Está doendo aonde? Tudo. É isso. A outra palavra, ela também fala dessa angústia, que se transforma num estado de agonia. Num estado de agonia. Numa luta. São expressões usadas para descrever a expressão messiânica da profecia bíblica. A criação faz parte do modo como Deus se revela a nós. Deus se mostra a gente através da natureza. Nós já vimos isso numa outra mensagem,
quando nós lemos, inclusive, a passagem de Romanos, capítulo 1. Eu li uma frase essa semana que eu não sei quem escreveu. Deram o nome do autor, mas eu não acreditei, procurei nos textos desse filósofo e não achei. Ela é atribuída a um filósofo inglês chamado Thomas More, um santo católico que lutou na Inglaterra na época da Reforma Protestante. Morreu decapitado pelo rei Henrique VIII. Um grande filósofo, humanista, que trouxe uma grande contribuição para a filosofia. A frase, que eu acho que não é dele, mas tudo bem. A frase é boa. A fonte é que não é muito confiável, mas a frase é boa. Diz assim: a Terra não é uma plataforma para a vida humana. A Terra é um ser vivo. Nós não estamos sobre ela. Somos parte dela. Sua saúde é nossa saúde. Gostei demais dessa expressão. Por quê? Porque essa ideia, não é a ideia que traz à tona algumas contribuições sobre a nossa participação nesse sofrimento. Se nós somos a causa do sofrimento, também podemos ser a causa da solução. Está na mão da gente, nós seres humanos, trazermos a nossa contribuição. Por isso que eu queria apontar 2 argumentos que vêm da ciência, a ciência da ética. A ética é uma ciência. São estudiosos que estão aí tratando do problema da relação do homem com a vida. Que ideias são essas? 2 princípios para a ação diante das dores da criação. O primeiro é o princípio bioético, que foi trazido por um filósofo alemão em 1927. O princípio bioético de respeito a todos os seres humanos. Olha o que esse pensador diz. A regra guia de todas as nossas ações pode ser o imperativo bioético. Respeitar cada ser vivo, em princípio, como um fim por si próprio e tratá-lo, se possível, como tal. Por que eu tenho que cuidar de uma plantinha? Porque é um ser vivo. Por que eu tenho que cuidar de uma ameba? Porque é um ser vivo. O Solange não gosta, né? Mas por que eu tenho que cuidar da barata? Tem que cuidar da barata? Tem, para ela não se reproduzir também. Não é? Tem que criar um ambiente ecológico para todo mundo, porque é um ser vivo. O segundo princípio é o princípio da responsabilidade, com o cuidado da preservação da vida. Esse princípio está expresso no trabalho do filósofo Hans Jonas. Ele diz assim: age de tal maneira, age de tal forma, que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Hans Jonas, no livro O Princípio da Responsabilidade, de 1979. Eu ia colocar um terceiro princípio, que é um princípio que a gente tem que pensar. Quem traz esse princípio é aquela adolescente norueguesa ou dinamarquesa? Greta? Não, ela é norueguesa ou é dinamarquesa? Ou finlandesa? Não sei, é dos países nórdicos lá. Que ela tem levado esse tema à discussão, inclusive participado de movimentos sociais, perguntando o que nós vamos dizer para a geração futura do mundo que deixamos para eles. O que vai ficar do nosso planeta para a geração futura? Hoje eu fui visitar o Miguel, tão lindinho, você viu?
Que mundo o Miguel vai ter quando ele tiver a minha idade? Que ar ele vai respirar? Que água ele vai beber? Que alimento ele vai ter, não é? Cristina vai nascer a sua segunda bisnetinha. Está perto, né? Está pertinho. Que mundo ela vai ter para ela? A Olivia também, né? Hein? A Olivia. Que mundo ela vai ter? Como ela vai se alimentar? Como que ela vai sobreviver no planeta que ela vai receber da gente, que eu vou deixar para eles? Sou eu que vou deixar. Tá ruim para mim? E esse mundo que eu estou tá pior do que era para os meus pais e meus avós. A tendência é que ele seja pior para os meus netos. Como que eles vão explicar isso para eles mesmos? Meu avô deixou uma bagaceira para mim, né? Curtiu adoidado, fez o que fez, não se importou, e eu estou aqui sofrendo as consequências. É isso? Essa é a palavra da Greta, que eu esqueci o sobrenome. Mas eu não coloquei aqui não, mas se você quiser saber, dá uma olhadinha lá, vê que o argumento dela é muito forte, muito vivo. E ela levou esse assunto à ONU, à Unesco, aos órgãos, aos parlamentos mundiais, aos eventos de manutenção do clima. Ela tem sido uma voz atuante nos dias atuais. Bom, o que a gente precisa fazer? O principal fator que desencadeia o sofrimento de toda a criação tem a ver com a diminuição dos recursos naturais que favorecem a vida e o acesso a ele. Por que a gente está sofrendo? Porque o alimento está acabando. Porque não tem mais como a gente manter o sistema de produção de alimentos para a gente consumir do jeito que a gente consome. É isso. Não tem mais condições de produzir algodão, por exemplo, para que a gente tenha roupa do jeito que a gente consome. Não tem mais como, não há mais estrutura ambiental para isso. O resultado inevitável das atuais crises climáticas e ambientais tem sido o aumento da violência no mundo. Guerras acontecendo por causa da escassez de alimento, por causa da escassez de recursos naturais, por causa da escassez até mesmo do petróleo. Aumento da fome, aumento da desigualdade social, desemprego aumentando no mundo. Por trás de todos esses sintomas está o atual quadro de guerras, de tal modo que não poderá, frase que eu vou guardar, né? Quem disse isso? Seu pastor. Não poderá haver paz enquanto não houver ações sustentáveis e partilha equitativa dos recursos. Se eu não for capaz de ser solidário com quem não tem. Precisamos tratar das dores da criação. Elas nos importam, porque as dores da criação são as nossas dores. Preciso cuidar disso. Preciso levar isso mais a sério. Como que a gente vai tratar? Em primeiro lugar, cuidando dos que mais sofrem, que são os mais vulneráveis. Os efeitos da atual crise climática afetam os mais diversos segmentos da sociedade, mas afetam de forma desigual. Os mais pobres, as crianças, as mulheres, os mais idosos são os que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. Cuidar da criação é fazer aquilo que a justiça chama de justiça climática. As mudanças climáticas são uma realidade global, mas suas consequências afetam as populações de maneira desigual. A mensagem bíblica é que Deus está comprometido com a vida na terra de igual modo e convoca a todos e todas para se juntarem do mesmo modo na luta por oportunidades iguais para todos. Isso é
uma proposta da palavra de Deus. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada se isso não for feito. Quem falou esta palavra foi o Senhor. Isaías 24, 3. Em segundo lugar, precisamos lutar por um mundo melhor para todos. Não só para os mais vulneráveis, porque os mais vulneráveis precisam ser cuidados. Mas todo mundo precisa ter um mundo melhor, não é não? Todo mundo respira o mesmo ar. Todo mundo bebe da mesma água. Todo mundo recorre a alimentos. Então, a esperança por um mundo melhor deve nos conduzir na busca por um tratamento justo para que todos e todas tenham acesso a uma vida mais saudável. Falar de justiça ambiental é tratar da distribuição desigual dos riscos ambientais provocados pela exploração dos recursos naturais. A gente vê, por exemplo, a extração de minério, de recursos naturais na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, um dos lugares mais pobres do Brasil. Mas as empresas que exploram os recursos naturais daquela região estão nos grandes escritórios de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, da Europa, de Londres, Paris, de Nova York, de Miami. Eles estão lá, vivendo nos seus ambientes confortáveis de ar-condicionado. Mas o lugar onde é explorado o recurso natural, as pessoas passam necessidade. Então, o que temos visto até aqui, com o modo como a humanidade explora os recursos naturais, é que os benefícios da riqueza ficam com os mais ricos e as consequências da degradação ambiental são sentidos pelos mais pobres. Isso é um problema triste, né? A palavra de Deus desafia a gente. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. São esses tempos da desigualdade social, da distribuição desigual dos riscos da exploração da criação. E, em terceiro lugar, precisamos defender a ideia de uma gestão responsável dos recursos naturais. Um dos principais reflexos dessa má gestão dos recursos naturais é a atual falta d'água. Crise hídrica. Bom, essa semana falaram que a adutora que abastece a região de Niterói vai ter consequência, não é? Está secando. Mas tem lugar que não tem água. Que as pessoas têm que andar 3, 4, 5 quilômetros para encontrar um pouco de água para beberem. No continente africano, isso acontece muito. Nosso planeta, e o mais curioso disso, é que o nosso planeta é formado por 2/3 de água. Tem mais água do que solo. Não era para faltar água, né? Por que está faltando água? O direito ao acesso à água potável e ao saneamento tem se tornado uma grave ameaça à vida saudável de todas as populações. O tema da justiça hídrica, que é uma maneira de tratar desse problema, abrange o uso da água de forma responsável, de modo que todos tenham acesso à água potável, visando não só a água que chega na torneira da gente, nas residências, mas também o saneamento, o tratamento do esgoto, a produção de alimento, a geração de energia limpa. A água é para isso. E está faltando água no planeta para isso. A Bíblia promete que Deus vai transformar desertos em açudes e a terra seca em fonte de água limpa. E Deus pode fazer isso? Pode fazer isso usando eu e você. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente remove montanhas. E em último lugar, precisamos garantir a alimentação para todos. O planeta produz alimento suficiente para alimentar todo mundo com fartura.
A produção de alimentos é suficiente, mas nós encontramos hoje no mundo uma quantidade enorme, cerca de 30% da população no mundo todo passa fome. A fome é uma das mais cruéis expressões de injustiça provocadas pela maldade humana. A única coisa que explica alguém passar fome é a maldade humana. O problema da fome não é falta de alimento, mas a distribuição desigual, a dificuldade de acesso aos nutrientes indispensáveis para uma vida saudável. Todo ser humano precisa de uma determinada quantidade de proteína, de vitamina e de carboidrato. Todo mundo precisa disso. Eu não sou nutricionista, mas a gente precisa de um prato bem colorido para dizer como está a nossa alimentação. Foi assim que uma cardiologista ensinou para mim. Disse, eu vou te ensinar a comer, Irene. Se seu prato, você olha para o seu prato, se ele estiver colorido, você tem uma alimentação saudável. Ok. Procuro fazer isso todo o tempo. Aquilo que a gente chama de justiça alimentar envolve tanto a produção de alimentos quanto a distribuição e o consumo de forma equitativa, que todos tenham acesso aos nutrientes necessários à manutenção da vida. Jesus, ele alertou, eu tive fome e vocês me deram de comer. Mas como que a gente fez isso? Dando de comer aos meus pequeninos irmãos, garantindo alimento aos mais vulneráveis. Para a gente concluir essa palavra, eu tenho para mim que esses gemidos de angústia da criação apontam para a necessidade de uma mudança de mentalidade. Uma mudança do tipo daquela que o Papa Francisco diz mesmo, de fazer essa conversão ecológica. O planeta Terra é o único lugar do universo, num raio de mais de 100 anos-luz, com as condições que favorecem a vida. Se a gente perder essa oportunidade, não tem para onde a gente ir. Não dá, não tem para onde a gente ir. É aqui. Cuidar desse planeta é cuidar da nossa vida. Quero que vocês levem para casa esse versículo tão bacana de Isaías 45:18, que nos interpela a tomar uma decisão. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele a fundou. Ele não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Como é que a gente está habitando nela? Como é que você habita lá na sua casa? Deixando tudo se destruir, se deteriorar, deixando pegar fungo pelos cantos da parede, acumular sujeira. É assim que você faz com a tua casa? Mas nós estamos fazendo isso com o planeta. A Terra é o lugar da nossa habitação. É a nossa casa comum, como os ecologistas gostam de dizer, ou como as populações indígenas originais do Brasil e da América Latina gostam de se referir. A nossa casa comum. É a casa de todos e todas. É aqui que a gente vive e é aqui que a gente vai ter que cuidar. Porque enquanto tiver condições de vida, nós precisamos lutar para manter. Vamos orar, gente. Vamos falar com Deus nesta hora. Vamos pedir a direção dele neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a Tua palavra, sobre esses desafios tão gigantescos que as crises climáticas estão colocando diante de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem lançado para nós esse desafio, tem esse chamado Teu para despertar uma nova consciência. E que isso aconteça, Senhor. Usa a nossa vida para que nós possamos ser uma pessoa
em nossa atitude pessoal, capaz de promover ações que gerem mudança. Que cada pessoa, Senhor, se sinta responsável por isso. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje. Quero agradecer a companhia de quem está nos assistindo pela internet. Continue nos acompanhando e até a próxima ocasião.